Eu sou o Kleber Boaventura da ventureassessoria.com.br. Bem, hoje eu venho trazer para vocês um assunto bastante comentado nas últimas semanas e até em certo ponto um pouco polêmica, que é a lei da terceirização. Você sabe o que se trata dessa lei? Bem, espero nesse vídeo trazer resumidamente e esclarecer alguns pontos importantes para entender um pouquinho sobre essa lei. Ok? No dia 8 de abril do mês anterior, nós fomos surpreendidos pela Câmara dos Deputados com essa aprovação da lei, né? Então, o que fala essa lei, o que trata essa lei? A lei ela permite a contratação de mão de obra para todas as atividades da empresa, sem exceção. Tá? Por que eu digo isso? Porque antes nós tínhamos já essa aprovação, tá, para as atividades meio, tá? E agora, com essa nova lei, ela passa também a ser atividade fim. Tá? O que é atividade meio e o que é atividade fim? Atividade meio é aquela que não está ligada diretamente ao segmento da empresa, ao ramo de atividade da empresa. E a atividade fim é aquela que está ligada ao ramo e o segmento da empresa. Tá? Um exemplo bem prático é um banco privado. Tá? Nós temos lá o vigilante, a pessoa lá que faz a limpeza, a empresa que presta serviço de transporte de valores. Essas são atividades, são serviços terceirizados que não estão ligados diretamente ao segmento da empresa. Tá? No caso de um banco privado, a atividade fim é aquela que está ligada diretamente ao segmento. Então nós vamos colocar o caixa, o gerente do banco, o administrativo, o tesoureiro, tudo aquilo que está ligado à atividade da empresa. Tá? Então essa é a atividade fim. Então essa lei ela trata exclusivamente disso, tá? Que antes era somente permitida para a atividade meio e agora, sem exceção, todas as empresas podem contratar mão de obra para qualquer tipo de atividade dentro da empresa. Ok? Tá. Essa lei aí, ela vem gerando bastante polêmica porque fala-se muito das obrigações, tá? E gera um certo medo para o empregado que está lá já com vínculo empregatício. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte: a lei em nenhum momento ela descaracteriza a CLT. Portanto, todos os direitos adquiridos, tá? Ele não vai se perder. Então, as suas férias, 13º, 1/3 de férias, o FGTS, isso vai se manter. A única diferença é que essa responsabilidade, tá, de cumprir com essas obrigações que antes era da contratada, se caso a empresa contratar um serviço por uma empresa de mão de obra especializada, ela passa essa responsabilidade para a contratante. Então é a contratante que terá que fazer o pagamento de todas essas obrigações, cumprir realmente com essas obrigações. E a lei ela fala bem assim: se caso a contratante faltar com suas obrigações e não cumprir, tá, com as suas obrigações, a contratada ela tem por obrigação cumprir então com todas essas obrigações, eu não deixar o funcionário nesse prejuízo. Então, em nenhum momento, tá, o funcionário terceirizado, tá, ele vai ser prejudicado, porque em nenhum momento a lei ela descaracteriza a CLT. Ok? Outro ponto importante é que todos os funcionários da empresa que hoje estão admitidos em caráter de CLT têm aquele medo, ouve-se tanta coisa na TV, o que vai ser daqui para frente, eu vou perder meu emprego, eu vou perder os meus direitos, tá? Eu penso que em nenhum momento isso pode se gerar algum prejuízo atualmente. Por quê? Porque aquele empregado que já conhece a norma da empresa, já faz um trabalho diretamente ligado à empresa, o empresário ele não vai substituir esse empregado com vínculo empregatício com um terceirizado. Tá? Ele não vai trocar o certo pelo duvidoso. Porque essa lei, o objetivo dessa lei simplesmente é formalizar
a mão de obra terceirizada, que antes nós tínhamos muito pouco atenção a esse aspecto. Então, o objetivo principal é formalizar essa mão de obra, gerar mais renda. Então, o que eu quero deixar bem claro e o que a gente vem escutando na mídia muito é essa preocupação daqui para frente o que pode ocorrer, tá? É uma lei que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas ainda precisa ser aprovada pelo Senado e depois sancionada pela presidente Dilma, que eu acho muito difícil, tá? Porém, vem se falando muito, houve-se uma grande polêmica em relação a isso daí. O que de fato acontece é que isso já tem isso daí há muito tempo, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa. Nos Estados Unidos essa lei é desde 1970, na França desde 1980. Então, nos outros países, como eu citei agora, Estados Unidos e a Europa, essa lei ela já vem há muito tempo, né? Basta a gente saber se essa aplicação dessa lei aqui no Brasil vai ser de uma forma positiva. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe carteira de trabalho, né? São contratos de trabalho firmados com todas as garantias. E eu acredito que de repente, se essa lei aqui no Brasil for aprovada, estaremos encaminhando para esse mesmo rumo, né? E eu acredito que, de fato, no futuro, quem sabe, não vai existir mais o contrato de trabalho regido pela carteira de trabalho, e sim por um contrato específico, mas claro, com todas as garantias que nós temos contidas na CLT. Então, o recado que eu queria dar para vocês é esse, tá? A lei da terceirização, ela está para ser aprovada e tem que passar pelo Senado, pela presidente Dilma, né? Mas fica um toque aí para vocês, para basicamente entender um pouquinho o que essa lei traz, ok? Um abraço a todos, logo voltaremos com algumas notícias a respeito dessa lei com mais profundidade. Um abraço.